Sejam muito bem-vindos, signo de Virgem, para mais uma leitura aqui, atemporal, intuitiva e coletiva na energia de vocês, tá? É uma leitura coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo, tá bom? E se não ressoar com você, solta pro universo, tá? Virginiano, eu estou aqui com uma meta audaciosa de chegar aos 1000 inscritos, tá? Até julho. E para isso eu conto com a sua inscrição, né? Se você gosta desse tipo de leitura e das minhas leituras, eu convido você aqui a se inscrever e participar junto dessa meta, tá bom? Também convido você a deixar um like, compartilhar esse vídeo com outro virginiano, tá? Que você acha que precisa dessa leitura. Qual é a mensagem para Virgem? Mensagem para Virgem. Louco no fundo do seu deck virginiano, falando que tá na hora de você ir para uma nova jornada. Vamos ver aqui sobre o que nós estamos falando. Virginiano, tem muitas espadas no seu jogo aqui, tá? Eu vou tirar mais cartas só pra clarificar, pra gente poder seguir, tá? Pra eu entender melhor aqui sobre o que é esse sofrimento que você passou, tá? Nossa, o Rei de Pentáculos clarificou aqui pra você o 10 de espadas e o Pajem de Copas clarificou aqui pra você o 9 de espadas, tá? Vou deixar eles aqui no meu cantinho pra gente lembrar deles depois, tá? Virginiano, eu vejo aqui que você veio de uma comemoração, tá? Você aqui estava comemorando uma vida estável, uma vida aqui que você tinha para distribuir, tá? Você tinha bastante dinheiro para distribuir. Bastante, o que eu digo é o suficiente, tá? Aqui o 6 de ouros fala sobre o suficiente. Então, é o suficiente para você e para você distribuir para alguém, tá? Não é assim uma abundância que nem a rainha e o rei de ouros. É o suficiente, tá? Para muitas pessoas o suficiente já é bom. Então, para você aqui parece que era bom o suficiente, tá? E parece mesmo. Você aqui tá bem. Você aqui passou aqui por alguma perda, tá? Me parece aqui perda financeira, tá bom? Mas você não está vendo para onde isso vai te levar. E eu vou guiar você até lá, tá? Aqui no seu passado a gente também tem a roda da fortuna com o 9 de espadas, né? Lembrando que eu clarifiquei ele com o pajem de copas, que está bem aqui. O pajem de copas, ele fala de boas notícias, tá? Ou são notícias que eram para ser boas, mas por algum motivo, essas notícias, né, que vieram para você, em vez de deixar o seu coração quentinho e você feliz, deixou você aqui em preocupação, sofrimento, tá? Ansiedade, sem dormir. Eu não entendo aqui sobre o que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu tiro uma outra carta. As de espadas não vai me ajudar muita coisa. O As de espadas não me ajuda.
essas notícias aqui que chegaram para você deixaram você nessa situação, tá? E você se viu aqui no seu presente, né? Levou você aqui para um 4 de copas. Não, para um 5 de copas e um 4 de espadas. Que significa que, além de ter te levado aqui para uma perda emocional, que você sentiu que perdeu, tá? Ainda levou você aqui para uma introspecção, um descanso, um recolhimento, tá? Uma introspecção a ponto de você não querer se comunicar com os outros. Virgem, olha, me veio aqui uma sensação de que talvez você perca algo ou alguém. Então as notícias não seriam tão boas assim. Por isso você ficou dessa forma, tá? Me vem aqui a impressão de você ter passado no seu passado aqui por um luto. Então você veio de uma situação de felicidade, onde tudo estava dando bem. Se você é essa pessoa que eu estou comentando agora, você pode ter passado aqui por um luto, tá bom? E perdeu alguém ou alguma coisa muito importante para você, tá? E aí, de fato, as notícias não eram boas, tá? Agora, se você não é essa pessoa que eu comentei agora, você mesmo assim está passando por uma situação onde você viu a perda como um luto, tá bom? Tem uma síndrome, gente, que chama a síndrome do luto, tá? Se você tiver curiosidade de pesquisar, talvez você tenha passado por isso também, tá? E não sabe muito bem como funciona. Dá uma pesquisada e vê se encaixa na sua vida, tá? Me dê aqui essa informação. De qualquer forma, você aqui continuou a sua vida, tá? Depois desse descanso que você tirou aqui pra você mesmo, você continuou. Mas a forma com que você vê a sua vida é um conflito infinito. Você tá sempre aqui, ou você vai estar, tá? Você vai estar aqui numa posição de tô pronto pra batalha, tá? Eu tô sempre lutando. É como se você tivesse aqui que brigar com outras pessoas também para defender o que é seu. E tudo isso daqui é muito cansativo para você, tá? Muito cansativo, porque ele te leva aqui pro 10 de espadas. E o 10 de espadas é a exaustão mental, tá bom? É a finalização, porque é um 10, mas é uma exaustão mental. E eu qualifiquei o 10 de espadas com o rei de ouros. O que me mostra que depois de toda essa batalha que você vai ter aqui que passar, você vai ter aqui a rainha e o rei de ouros junto com você. E isso significa que você vai receber ou vai lidar com uma alta quantia em dinheiro, tá bom? Talvez até mesmo lidar com dinheiro seja muito exaustivo para você. Se você é uma pessoa que o 6 de ouros estava muito bom para você e era o que você conseguiria lidar, quando o universo vem aqui e te dá mais do que o 6 de ouros, ele te proporciona aqui a rainha de ouros e o rei de ouros, né? Então é muito dinheiro. Talvez você veja tudo isso como uma exaustão, tá? E é muito ruim para você lidar com tantas finanças ao mesmo tempo. Pode ser aqui que você também tenha que lidar com as finanças de uma outra pessoa, tá bom? E do jeito aqui que o rei e a rainha de ouros saiu, você percebe que a rainha de ouros e o rei de ouros não estão... em vez de eles estarem aqui, assim, um olhando próximo do outro, eles estão de costas, né? Pode ser aqui que esse dinheiro seja até de outra pessoa, tá? Você tenha que lidar aqui e auxiliar outra pessoa. Também pode ser aqui que eu estou falando de uma
outra pessoa que estava doente, tá? E você aqui tem que ser o responsável por essa outra pessoa, tá? Mas aqui, com o Rainha e o Rei de Ouros, me fala de você sendo o vitorioso, tá? De você tendo uma finalização nesse sofrimento todo aqui, uma vitória, tá? Principalmente uma vitória financeira, tá bom? Vamos ver o baralho cigano? Quem sabe ele dá aqui mais informações sobre essa situação, né? Pra gente poder saber aqui do que se trata melhor. Qual é a informação do baralho? Para os de signo de Virgem, para os virginianos que se conectaram aqui com essa leitura. No fundo do seu deck a gente tem aqui a carta do navio. Deixa só eu organizar pra gente enxergar tudo melhor aqui, né? Olha, saiu a cobra junto com a raposa, tá? Mas como a cobra tava virada para baixo, provavelmente aqui é um inimigo oculto. Você não entendeu direito quem que é ou por que que ele está aqui. Eu já vou falar logo disso, tá? Aqui, a cobra, a raposa, o caixão e a cegonha me fala aqui de você. Finalizando aqui uma situação com duas pessoas, tá? Diferentes. Uma pessoa aqui no arquétipo da cobra e uma outra pessoa aqui no arquétipo da raposa, tá? Que simplesmente não dava mais pra você não ter, tá bom? Essas pessoas aqui, eu não tenho muita informação. Deixa eu ver. Case. A estrela. Não tem informação se são pessoas tão próximas de você assim, porém, podem ser pessoas próximas, tá? Fica aí atento pra familiar. Se for uma briga por herança, tá? Provavelmente são outros familiares, tá? Que vão vir à tona agora aqui. Tentar disputar a parte deles, tá? Eles não ganham, tá? O que seja lá o que eles querem fazer, eles não vão ganhar. Eles só querem se atrapalhar e fazer com que você fique perdido, mas eles não vão conseguir, tá? Aqui me fala que vai ter finalmente aqui uma finalização sobre essa situação, tá? A carta do caixão me fala de finalizações. Finalizações. Lembrando que a carta do caixão também é o 9 de ouros, tá? E o 9 de ouros fala de estabilidade, ou seja, finalmente aqui você vai se sentir melhor sobre essa relação com essas duas pessoas, tá? Me fala que a carta do coração, a carta do valete e a carta da carta me fala aqui de você recebendo informações rápidas, tá? E essas informações, elas vão deixar você aqui em plenitude e felicidade, tá? Também aqui são informações que falam que você vai ter caminhos abertos para receber aqui algum prêmio, algum bônus, alguma coisa.
com a carta do buquê, tá bom? Caminhos abertos aqui para recebimento de alguma coisa. Pode ser na justiça, tá? A carta do envelope pode sim estar falando de coisas na justiça ou coisas judiciais, tá? Ação do INSS, aposentadoria, todas essas coisas que envolvem burocracia, o envelope pode estar comentando. Então, aqui nessa situação, pode estar falando de você aqui recebendo alguma quantia referente a coisas burocráticas, tá? E isso aqui vai te ajudar aqui a superar algum problema bem grande, tá? As montanhas também pode estar falando de justiça, porque aqui no Brasil a gente sempre coloca as montanhas ou as pedras em relação o orixá Xangô, né? Que é o orixá da justiça, então que também pode estar falando de justiça. Porém, aqui eu estou vendo que você vai superar problemas e dificuldades no seu caminho, tá? Você tem caminhos abertos e também como financeiramente passar por essas dificuldades, tá? Não é para todo mundo, mas aqui o buquê, o valete e o coração. Se você quer conhecer novas pessoas para se relacionar, aqui temos energia de novos relacionamentos também, tá bom? Apesar de não ter saído o casal, né? O consulente com a consulente, o valete, ele é uma carta que também fala de novos começos amorosos, tá bom? Ainda mais com o coração e a carta do buquê aqui ao mesmo tempo, tá? Por isso aqui fala sobre isso. Virginiano, não se esqueça de tomar cuidado com a cobra e a raposa. Lembrando, tá? Cobra e raposa junto fala de pessoas extremamente invejosas, tá? Essas pessoas não medem esforços para fazer mal para você, para falar mal em você, tá? E para colocar você para baixo. Então, tome muito cuidado com essa energia. Mas já pede bastante que essa resolução e esse sofrimento todo que você passou vai chegar a um fim breve, tá? O baralho siciliano fala aí mais ou menos de uma temporalidade de 3 meses. Então, mais ou menos 3 meses para isso se resolver, tá? Eu vou tirar aqui a última parte da sua leitura e o seu conselho com uma runa, tá bom? Se você chegou até aqui, eu convido você a se inscrever, porque significa que você gostou bastante da leitura, tá? Que você gosta bastante do que eu falo aqui e que te ajuda, tá bom? Vamos ver uma runa. Pra você aqui, então, virginiano, saiu a runa de Raido. E Raido é a runa da roda, da boa viagem e da jornada, tá bom? Também fala aqui da jornada do autoconhecimento. Indica que viagens bem-sucedidas, reuniões importantes bem-sucedidas, tá? E novas oportunidades. Ela marca o início de uma nova fase de busca interior que exigirá coragem e resiliência. Ela fala que alguns obstáculos surgirão, mas deverão ser encarados como parte do crescimento pessoal. Tá? Ela indica viagens inesperadas e mudanças de direção. E realmente, a gente tem ali a carta dos caminhos, né? Então, provavelmente aqui você vai ter caminho aberto para alguma resolução importante para você. Lembrando que a gente abriu aqui o seu jogo, no seu deck tinha a carta do louco, falando realmente de uma nova jornada, né? O virginiano aqui vai passar aqui, finalmente, ao fim dessa jornada de sofrimento e ir para uma jornada mais boa para você, né? Bem, essa foi a sua leitura. Eu desejo para você aqui boa sorte, tá? E que você fique como os deuses.